O cenário político brasileiro tem dado o que falar nos últimos dias e uma das palavras mais faladas, tanto na mídia quanto nas ruas, é o impeachment. A nossa próxima reportagem vai explicar a você como funciona esse processo. Você sabe o que é impeachment? Impeachment? Impeachment é tirar o presidente, né? Quando tira algum governante do governo por motivos de fraude, alguma coisa assim. Impeachment? Só sei que estão querendo tirar a presidenta, né? A palavra impeachment nunca foi tão falada no país desde o início da década de 90, quando Fernando Collor de Mello renunciou ao cargo de presidente. O cenário político nacional está enfraquecido com diversos escândalos de corrupção. E, como consequência, dezenas de políticos estão na mira da justiça por envolvimento nestes atos. A presidente Dilma Rousseff é acusada de crime de responsabilidade fiscal. E essa acusação pode render a ela o afastamento do cargo. O impeachment ele está seguindo no Brasil o processo correto, né? Ou seja, é uma comissão de deputados, eles estão analisando todo o processo. Muito provavelmente, pelo que tudo indica, a Câmara vai aprovar o impeachment e esse processo segue para o Senado, porque a Câmara não tem o voto definitivo. Para ser aprovado, 2/3 dos senadores têm que votar a favor e, se isso acontecer, a presidente perde a cadeira. Assume, então, o vice, hoje, o Michel Temer. Com a aprovação de 2/3 dos senadores, o processo de impeachment segue adiante e o presidente da República se afasta do cargo por 6 meses, período em que é julgado por crime de responsabilidade. Nessa ocasião, quem assume a liderança do país é o vice-presidente, no caso, Michel Temer. Ao final do período de 6 meses, vem o veredito da Comissão Especial no Senado, comandada pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, comprovando ou anulando o processo de impeachment. Caso ocorra o impedimento tanto da presidente quanto do vice, o outro poder que assumir, porque na verdade a gente está tratando de 3 poderes aí, o executivo, o legislativo e o judiciário. Então, a presidência da República, ela é do executivo. Então, se, por exemplo, assumir o presidente da Câmara dos Deputados, ou o presidente do Senado, ou o presidente do STF, que seria o judiciário, e no caso o legislativo, eles serão convocadas novas eleições. No final de 2015, grandes manifestações contra o atual governo do país ocorreram em todos os estados, mais o Distrito Federal. Em março deste ano, mais de 3 milhões de pessoas foram às ruas em pelo menos 250 cidades brasileiras. O pedido era um só: impeachment. As manifestações de rua deixaram claro que elas estão insatisfeitas não só com o governo, mas com os políticos de maneira geral, né? Projetos que não se efetivam, corrupção que está alardeada. Mas eu quero acreditar que as manifestações têm, de uma certa forma, pressionado todos aqueles que estão envolvidos mais diretamente nesse processo. Haja vista, o presidente da Câmara dos Deputados está acelerando todo esse processo, ele já quer deixar esse processo pronto para o Senado Federal, de modo que está tendo uma, digamos assim, uma correria para que os prazos sejam garantidos e para que esse processo se efetive. Professora Suad Nasser, esse tema do impeachment da presidente Dilma, esse processo de impeachment não corre só dentro do Brasil. Jornais internacionais repetidamente têm reforçado as informações que são repassadas aqui dentro do país. A pergunta que a gente quer fazer para você é sobre a possibilidade de interferência, ou pelo menos de pressão internacional voltada para esse momento de tensão política no Brasil, com foco especial no impeachment da presidente. É possível que ocorra isso, ou que esteja ocorrendo? Digamos que, semana passada, o secretário-geral da ONU, né, o Ban Ki-moon, mostrou sua preocupação com relação ao Brasil e solicitou a todos os partidos, inclusive as autoridades brasileiras, que tratem a situação, a crise, com mais cuidado, porque o Brasil é líder de um bloco e, automaticamente, se por um acaso isso não for tratado da maneira que merece, pode colocar em risco as democracias da região, dos outros países, que o processo é frágil de construção de uma democracia. A gente percebe que o Lula e a Dilma convocam exércitos o tempo todo, dizendo que não vai ter golpe, dizendo que eles vão... O Lula mesmo disse que ia convocar o exército do Stedley,
Se por um acaso ele começar com esse tipo de chamamento, corremos o risco dele acionar exércitos, digamos assim, que não são formais de outros países também. Então, uma guerra civil seria instaurada. Então, esse é o medo. Agora, uma intervenção de outros países dificilmente ocorrerá porque é um problema interno. Esse é o receio da ONU. Em 10 anos, a ONU não deu nenhum palpite na política interna brasileira, mas agora eles começaram. Tanto que o representante da área de direitos humanos estava na ONU há uns dias atrás e falou: vocês estão sabendo bem mais do que a gente, pelo jeito, né? As notícias estão chegando aqui, e acabou acusando a mídia de estar levando a informação até eles antes mesmo que o governo expusesse isso. O que ocorre é que as pessoas que devem monitorar o Brasil, proteger o Brasil e levar em consideração uma estabilidade, não estão fazendo isso. Estão tentando salvar o próprio pescoço, então, a qualquer custo.